graça é que eu não sei como é que eu fiz isto, não trouxe os apontamentos. Foi de ser no telemóvel. Mas eu sei o que é que eu quero dizer. Portanto, vocês não se safam à mesma. Amém? Contaminações. Este é o tema que nós temos estado a trabalhar este mês e que vamos trabalhar ao longo do mês. Contaminações. A Bíblia diz que Jesus nos escolheu para que nós possamos ir e dar fruto, e fruto que permaneça. Portanto, há aqui várias condições. Ele é que nos escolheu, Ele nos nomeou, ou seja, nos preparou e nos responsabilizou, nos deu uma missão para irmos e darmos fruto, e fruto que permaneça. A Bíblia diz: ir por todo o mundo. Jesus disse aos discípulos, no monte da Ascensão, ir por todo o mundo e anunciar o Evangelho a toda a criatura. E, portanto, este ir está implícito na condição cristã, na nossa condição de fé. Um cristão é aquele que vai. Um cristão não é aquele que fica. Um cristão é aquele que se dispõe a ir aos outros, que se dispõe a ir ao encontro dos outros, que se dispõe a ser bênção na vida dos outros. E, sobretudo, é aquele que se dispõe a ser um fator de esperança e trazer uma palavra de esperança na vida daqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Amém? Então, nós somos chamados para ir, para dar fruto, e fruto com abundância. Portanto, fruto que permaneça. E nós, ao longo do mês, temos falado. Primeiro falámos sobre as más companhias, o problema das más companhias, no âmbito das contaminações. Como vocês veem ali naquelas duas peras, uma está podre e está a apodrecer a outra, estava boa, não é? Por facto de quê? De estar encostada a ela. E, portanto, as influências, as más conversações corrompem os bons costumes, diz a palavra, e, portanto, as más companhias são perigosas. E falámos aqui no Salmo 1, da roda dos escarnecedores, do caminho dos pecadores, etc. E falámos um pouco sobre isso. E na semana passada, domingo passado, falámos sobre as más experiências. Isto é, as pessoas que estão a deixar-se condicionar pelas más experiências do passado. E nós falámos aqui que se as más experiências do passado, seja na nossa infância, seja em qualquer parte do nosso passado, já na vida de adolescente, de jovem, de adulto, se as más experiências nos condicionam, se nos prejudicam, mas não determinam o nosso presente e muito menos o nosso futuro. Nós podemos traçar o nosso presente e o nosso futuro em Deus. Amém? Portanto, não é uma má experiência que vai condicionar o nosso futuro. O André deu aqui um exemplo sobre alguém que se decepciona com uma pessoa e deixa de ir à igreja por causa dessa pessoa e deixa de crer em Deus, o que é um disparate do tamanho de um comboio, não é? Porque de facto as más experiências não podem condicionar a nosso presente e o nosso futuro. Se nós só condicionam se nós deixarmos, só determinam o nosso presente se nós deixarmos. Se nós não deixarmos, nós vamos lutar, vamos integrar aquilo na nossa história de vida, vamos integrar essa experiência na nossa história de vida, vamos procurar aprender alguma coisa com essa experiência, porque é por isso que elas vêm à nossa vida, que Deus permite que as más experiências venham à nossa vida tantas vezes, muitas razões que nós não sabemos, mas uma delas, eventualmente, é para que nós possamos aprender com essas más experiências. E, portanto, que a nossa caminhada passe a ser mais sábia, mais sólida, mais alinhada com a vontade de Deus. E, por isso, essas más experiências servem-nos de ensinamento. O Fernando Pessoa, grande poeta português, tinha um poema que diz: as pedras que me atiram, eu guardo-as todas, vou construir um castelo. Não é? Ou seja, ele não ficava, digamos, a chorar porque lhe atiravam pedradas, porque lhe atiravam uma pedra, outra pessoa mais tarde lhe tirava outra pedra. Não, ele dizia: eu vou usar essas pedras e vou fazer um castelo. Eu vou dar utilidade a isso. E, portanto, as experiências negativas
também têm uma utilidade na nossa vida. E essa é a melhor maneira de lidar com elas. Porque não é fingir que elas não existiram que nós podemos ser sábios ou que isso nos pode ajudar de alguma maneira. Não. É integrando isso em nós, faz parte da nossa experiência, faz parte do nosso passado, faz parte da nossa história, mas agora somos nós que vamos escrever o nosso presente e o nosso futuro. Nós é que somos os capitães da nossa alma. Amém? Claro que quando estamos a falar de cristãos, estamos a falar de Deus na nossa vida, de uma vida sujeita ao Espírito Santo, mas ainda assim, a decisão é nossa. A decisão daquilo que nós podemos fazer é nossa. Amém? Com a ajuda de Deus, com a direção do Espírito Santo, com a base da palavra de Deus, mas a decisão de construir o nosso presente e construir o nosso futuro é uma decisão nossa. Eu hoje tinha contado, e vou começar a falar sobre os maus pensamentos. Já falámos sobre más companhias, más experiências, maus pensamentos que também nos podem contaminar. Ninguém pode controlar a sua cabeça. Ninguém controla a sua mente. Muitas vezes as pessoas têm pensamentos obsessivos. Muitas vezes acontece um fenómeno chamado déjà vu, isto está estudado. É alguém, por exemplo, numa certa situação, parece que de repente fica com a sensação que já viveu aquela experiência mesmo, que está ali tal e qual como acontece. Isto é um fenómeno do nosso cérebro, não vivemos nada aquilo. É um fenómeno do nosso cérebro, um fenómeno neurológico, psicológico, como quisermos. É qualquer coisa que nós não sabemos explicar muito bem. Há algumas tentativas científicas de explicação, mas são pequenas traições, digamos assim, entre aspas, que a nossa mente nos apronta. As pessoas que estão doentes, mentalmente também, muitas vezes têm delírios. E nesses delírios veem determinadas coisas que não existem. Não existem na realidade. Portanto, a nossa mente confunde-nos tantas vezes. A nossa mente prega-nos partidas tantas vezes. Não é? Outras pessoas têm amnésias, outras pessoas têm uma memória seletiva, só se lembram de determinadas coisas, outras não se lembram. Enfim, há um conjunto de coisas que pode acontecer na nossa mente. Ninguém controla a sua mente. E por isso, nós não temos que nos massacrar por causa de maus pensamentos que venham a nós, de toda a maneira. Nós temos é que aprender a lidar com isso de uma maneira espiritual. Mas muitas vezes os pensamentos que surgem são pensamentos de insegurança, medo de contrair uma doença grave, medo de perder o emprego, medo de não conseguir pagar, digamos, não conseguir cumprir com as suas obrigações financeiras, pessoas que têm empréstimos, etc. Medo disto, medo daquilo, medo do diabo, medo de tudo e mais alguma coisa. Há pessoas que vivem debaixo de um fardo, de uma carga de medo. Tudo isso são pensamentos de insegurança. E nós sabemos pela palavra de Deus que o medo não é alguma coisa que tenha nascido no céu. É qualquer coisa que nasce no mundo das trevas. É o medo que nos amarra tantas vezes. É o medo que nos condiciona tantas vezes. Essas inseguranças, esses medos, não contribuem para o nosso desenvolvimento como pessoas e muito menos como cristãos. Muito menos para o nosso desenvolvimento espiritual. São coisas que nos tolhem os movimentos. São coisas que nos fazem parar a nossa forma de pensar, tantas vezes o raciocínio, e nós ficamos como bloqueados em segurança. Quando eu tinha 16 anos, acho que tinha 16 ou 17 anos, eu estava no Instituto Bíblico em Lisboa, e que era um Instituto Bíblico sazonal, e enfim, durante a semana, à noite nós éramos distribuídos pelos cultos que havia na cidade, nas várias congregações e nos arredores, para irmos pregar, não é? E aí foi aí que eu comecei a pregar mais a sério. E então, a minha insegurança, a minha ansiedade era tanta, que os primeiros tempos eu tinha brancas. Eu começava a falar e a certa altura varria-se tudo.
é como se eu não soubesse já o que eu queria dizer a seguir. E andava ali a patinar um bocadinho até conseguir apanhar outra vez o fio à meada. Insegurança. Insegurança. A insegurança muitas vezes leva-nos a ter atitudes estúpidas até. Eu lembro que uma vez lá na igreja de Lisboa eu era adolescente, miúdo, sei lá, não sei que idade tinha, mas é muito novinho. E um dia na igreja havia um grupo de pessoas pequeno, que cantava e tocava instrumentos, etc. E um dos filhos do pastor, que era um organista e era músico, e portanto estava assim num certo destaque, era uma pessoa muito conhecida, eu conhecia-me de vista, nunca tinha falado com ele pessoalmente, porque era uma igreja muito grande. E um dia eu vinha na rua e vinha a andar e ele sai do elétrico e cruza-se comigo. Quando o vejo vir, pensei imediatamente assim, veja bem, eu era muito tímido, veja bem, pensei assim, ele não vai falar. Quem sou eu? Ele não vai falar. E então, o que é que eu fiz? Desviei os olhos e nem falei eu. Mas depois fiquei tão mal com aquilo. Mas que figura que eu fiz? O homem olhou para mim, com certeza, é porque me conheceu e ia-me falar, com certeza, e eu meti na cabeça que ele não me ia falar e não falei eu. E fingi eu que não o conhecia. Fiquei envergonhadíssimo comigo e revoltado comigo mesmo por causa dessa atitude. Porquê? Por causa da insegurança. A insegurança faz-nos fazer atitudes disparatadas, ter atitudes disparatadas. A insegurança faz-nos tomar atitudes muitas vezes incompreensíveis. Vocês sabem que muitas vezes quando as pessoas são violentas, verbalmente, enfim, eventualmente, em termos familiares, muitas vezes há o que está por trás disso é uma coisa chamada mágoa. E então a pessoa está magoada e então tem atitudes bruscas para com outra pessoa que nem está ali, nem sabe o que é que está a passar. E portanto, muitas vezes as nossas atitudes são motivadas por sentimentos que não estão visíveis. E muitas vezes são os pensamentos de insegurança, a ansiedade que nos condicionam, que nos limitam, que tolhem os nossos passos, que não permitem que nós nos libertemos, mesmo no reino de Deus, mesmo no âmbito espiritual, que não permitem que nós nos libertemos e possamos avançar e possamos, digamos, ir mais além na nossa vida pessoal, humana e na nossa vida particular também. Esta ansiedade é qualquer coisa que tem a ver com a nossa personalidade, naturalmente. Há pessoas com mais tendência para serem ansiosas do que outras. Há momentos da nossa vida em que nós, por causa da pressão em que vivemos, ou por causa de algum evento de vida, algum acontecimento, nos tornamos pessoas mais ansiosas. Há momentos de picos de ansiedade, mas a ansiedade está por trás de muitas coisas. Por exemplo, toda a sorte de fobias que as pessoas têm, o que está por trás é a ansiedade. Fobia de espaços fechados. Há pessoas que não andam no elevador porque têm fobia de espaços fechados. Claustrofobia. Mas depois há outras pessoas que têm fobia exatamente ao contrário, de espaços muito abertos. Há pessoas que têm fobia das aves. Há pessoas que têm fobia das alturas. Ficam com a sensação que vão cair. Não vão cair nada. Mas eu não tenho porque eu nasci em umas águas furtadas em Lisboa e, portanto, habituei-me às alturas. Não é? Há pessoas que têm todo o tipo de fobias que vocês possam imaginar. O que está por trás é uma coisa chamada ansiedade. Não é? E tantas vezes as pessoas sofrem com isto sem perceber, sem entender que o que está por trás é uma questão de ansiedade. As pessoas, por exemplo, que têm hipocondria, e nós costumamos dizer a mania das doenças. As pessoas vão ao médico e dizem: doutor, tenho aqui uma coisa, tenho aqui qualquer coisa no coração. E o médico manda fazer uma bateria de exames, para trás, para a frente, etc. E não descobre nada, e os exames não dizem nada, dizem: olha, você não tem nada. Está bem, obrigado, doutor. Sai dali e pensa assim: não, estás enganado, tem que ter qualquer coisa. Eu conheço um doutor, eu sei muito bem como é que é. Tem que ter qualquer coisa. Vou ao outro.
pedir uma nova, uma segunda opinião. E esse médico volta a fazer exames, volta a dizer, você não tem nada, você devia ir ao psicólogo. E a pessoa sai dali e diz, não estás a ver, não estás a ver, está aqui. E anda nisto, meteu na cabeça que tem qualquer coisa, quando no fundo ele somatizou a sua ansiedade, isto é, transportou a sua ansiedade para o corpo e sente palpitações ou sente determinadas coisas que não correspondem a nenhuma doença física, mas é apenas uma questão de pura ansiedade. Às vezes, num extremo, as pessoas podem ter sido o chamado síndrome de pânico. Não é? Uma coisa incompreensível. De repente ficam em pânico, por qualquer razão. Ansiedade. As pessoas que são muito perfeccionistas e gostam de tudo muito perfeitinho, que nunca conseguem acabar nada, ou demoram muito tempo a acabar alguma coisa, e mesmo assim não ficam satisfeitos porque tem que ser perfeito. E como se costuma dizer, o ótimo é inimigo do bom. Porque mais vale o bom a ter pioras e disponibilizar o bom aos outros do que não disponibilizar nunca o ótimo, porque nunca está perfeito, porque nós não somos perfeitos. O que é que está por trás disto? Do perfeccionismo? A ansiedade. Portanto, são situações que nos conduzem a uma certa insegurança. As pessoas sentem-se inseguras e as pessoas, perante a vida moderna, com tantas pressões, pressões dos relacionamentos, pressões económicas, pressões profissionais, pressões estudantis, pressões daqui, pressões dali, com mais a ajuda, entre aspas, que nós recebemos dos noticiários da televisão, e mais agora, em tempo de pandemia, não é? Em que os jornais competem para inventar as notícias mais, enfim, que possam chamar mais a atenção, muitas vezes até para meter mais medo ainda às pessoas. Tudo isto não ajuda a nada. Uma pessoa que seja ansiosa. Agora, o que é que diz o apóstolo Pedro? Lançai a vossa ansiedade sobre Ele, e Ele cuidará de vós. Nós temos aqui a solução. Podemos lançar a nossa ansiedade sobre Deus, e Ele cuidará de nós. Mas para nós lançarmos a nossa ansiedade sobre Deus, é preciso que nós possamos ter algum contacto, alguma comunhão com Deus, para poder partilhar com Ele a nossa ansiedade. Como é que um amigo partilha com o outro a sua ansiedade? De certa forma, lança sobre o outro a sua ansiedade. Como? A conversar. Chega ao pé do amigo e diz, olha, eu estou com este problema, não sei o que é que é de fazer, e estou preocupado, e, não sei. E o outro ouve, e só o facto de ouvir já é uma coisa terapêutica, já ajuda, porque nós precisamos de partilhar aquilo que nos condiciona, aquilo que nos faz mal, aquilo que nos está a preocupar, nós precisamos partilhar. Então esse amigo está a lançar, de certa forma, a ansiedade sobre o outro, porque está a partilhar com ele. Então há uma catarse, há uma libertação, ele sente um certo alívio, porque conseguiu falar com alguém de confiança, um amigo, sobre aquele problema que o está a oprimir. Quando nós podemos lançar a nossa ansiedade sobre Deus, é bom. Isso acontece de uma maneira, é quando nós temos comunhão com Deus. Quando nós temos a vontade para chegar para os nossos joelhos e orar a Deus e dizer, Deus, eu estou com este problema. E tu que és todo poderoso e sabes todas as coisas, mas eu não sei. Tu sabes o final da história, mas eu não sei. Tu sabes o futuro, mas eu não sei. E eu estou preocupado, estou aflito com o que é que pode acontecer. Por isso, Senhor, eu quero colocar sobre ti esta carga. Senhor, ajuda-me. Eu não sei o que é que hei de fazer. Eu preciso de ti. Eu preciso que tu intervenhas na minha vida. E só o facto de nós levarmos a Deus em oração, a nossa ansiedade, o nosso problema, já é o suficiente para nós sentirmos alguma libertação. Porque nós confiamos em Deus. Amém? Confiamos no amor que Ele nos tem. Confiamos no testemunho da palavra. Amém? Que diz que Deus é amor. E que diz que Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho de forma sacrificial para nos salvar. E se nós confiamos no amor que Deus nos tem,
se nós confiamos na natureza de Deus, que é amor, se nós confiamos no cuidado que Ele tem para connosco, se nós confiamos naquele Deus que nos trata na sua palavra por filhinhos meus, se nós temos esta convicção, se nós temos esta confiança, podemos lançar essa ansiedade sobre Ele. E ao sair da sua presença, nós podemos sentir libertos. Nós podemos sentir uma leveza de coração. A nossa mente parece ficar arejada. A nossa mente o nosso coração parece que fica mais calmo. Porquê? Porque nós lançamos a nossa ansiedade sobre Ele. Amém? Alguns de vocês estão a pensar, pois pastor, isso é muito bonito, mas a prática é que é mais difícil. Se você nunca praticar, nunca vai saber se é difícil ou não. Se você nunca fizer isto, vai andar enrolado com os seus problemas, com as suas dificuldades, com as suas lutas, com as suas misérias, sozinho, a lutar contra o mundo. E a lutar contra si mesmo, contra os seus próprios sentimentos, contra aquilo que o condiciona, que o está a infernizar, que o está a mortificar. Vai andar numa luta inglória. Amém? Isto é a mesma coisa que nós, quando anunciamos o Evangelho a uma pessoa e falamos da graça maravilhosa de Jesus, falamos da bênção que Deus é na nossa vida, e outra pessoa fica assim sempre na dúvida, mas será que é assim tão bom? Será que... Não dá para explicar. Não dá para explicar. Só dá para experimentar. Amém? O Evangelho não é uma coisa que se explique, é uma coisa que se aplica. Jesus não é uma teoria no meio de outras teorias, melhor que as outras teorias. Não. Jesus é uma forma de vida. A fé é uma forma de vida. E só experimentando esta fé, só vivendo na fé, só vivendo pela fé, é que nós podemos saber o que é. Amém? Isto é um bocadinho como aquelas pessoas que nunca foram casadas, nunca casaram, e querem dar bitites sobre como é que é a vida de casado, a vida da mulher, a vida do marido. Se a pessoa nunca casou, não sabe como é que é. Ponto final. Ok? Alguns até são especialistas, não é? Mas nós não podemos comprar uma experiência. Não há à venda no Jumbo, no supermercado. Não há experiências destas à venda. Não há experiências de fé à venda. O que há é testemunhos. Podem dizer, bom, mas a pessoa nunca casou, mas viu o exemplo dos pais. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Se é a mesma coisa que uma pessoa que nunca tocou num carro dar opiniões sobre conduzir um carro. Só quando a pessoa conduz um carro ou um avião, é que pode experimentar, saber o que é. Não é? Portanto, dar opiniões é uma coisa que é fácil. E hoje é muito fácil nós ouvirmos as mais desvairadas opiniões nas redes sociais, as coisas mais incríveis que nós ouvimos, os disparates mais cabeludos que nós ouvimos de pessoas que não sabem do que é que estão a falar. A maior parte das vezes estas pessoas não sabem do que estão a falar. Estão a reproduzir coisas que outros disseram, mas não sabem do que é que estão a falar. Pensamentos de insegurança são maus pensamentos, no sentido que não nos fazem bem, apenas nos fazem mal, apenas nos lançam para baixo, apenas prendem os nossos pés, as nossas pernas, apenas cristalizam o nosso cérebro, o nosso pensamento. Não. Nós precisamos de lutar contra estes pensamentos de insegurança. Sejam eles provocados pela ansiedade, sejam eles provocados por alguma coisa que aconteceu, alguma má experiência que aconteceu. Nós temos que lutar para que esses maus pensamentos não condicionem a nossa vida. Não nos condicionem. Quando eu era jovem havia um pastor, já faleceu, há muitos anos, o pastor José Pessoa, alguns conheceram, que era um homem que se destacava dos outros pastores. Ou seja, aquele homem era um homem sempre com um sorriso nos lábios, sempre simpático, sempre bem disposto. Toda a gente gostava daquela pessoa.
Ao contrário de outros que eram mais trambudos e tal. Mas pronto, é a personalidade de cada pessoa. Mas aquele homem, ele irradiava simpatia e irradiava pensamento positivo, irradiava boa disposição. Não é que ele dissesse piadas ou contasse piadas, não, quando ele pregava até não, era uma pessoa de sério, mas no contacto com as pessoas era uma pessoa sempre com um sorriso nos lábios, que era uma pessoa agradável para qualquer pessoa. E nós precisamos de aprender a lidar com os nossos maus pensamentos para podermos passar aos outros o Cristo que está em nós. E eu quero dizer uma coisa: o Cristo que está em nós está a sorrir. Amém? O Cristo que está em nós está a sorrir. Nós temos uma carga muito forte, religiosa, da nossa tradição religiosa do nosso país. Do Cristo sofredor, do Cristo que está a deitar sangue daquilo. Isso é uma carga, é um espírito religioso que persiste. O Jesus que está em mim, ele está a sorrir. E está a sorrir porquê? Porque ele me ama. Está a sorrir porquê? Porque ele quer salvar todos aqueles que chegarem a ele, todos aqueles que aceitarem a sua palavra. Nós não precisamos de um Deus vingativo, de um Deus que quer partir as pessoas ao meio, como os deuses pagãos do passado. Não é esse Deus, não é esse modelo de Deus que nós precisamos. Nós precisamos de um Deus que é compassivo e é um Deus tão cheio de compaixão que enviou o seu Filho único para se entregar por nós. Amém? Nós vemos lá em Abraão, no quase sacrifício de Isaac, nós vemos um tipo, não é, profético daquilo que haveria de ser Jesus. Isaac não chegou a ser sacrificado, mas Jesus foi. E é pelo seu sangue que nós somos salvos. É pelas suas pisaduras que nós somos sarados. Glória ao nome do Senhor. Nós precisamos de vencer, aprender a lidar com estes sentimentos de insegurança, com estes pensamentos de insegurança, com estes pensamentos de insegurança. Eu disse aqui que a mente é o campo de batalha do cristão, por eleição. Porque o nosso corpo é o nosso corpo, o nosso espírito está com Deus. Mas a mente, a nossa alma, que inclui a mente, os pensamentos, as emoções, etc., a parte da mente é a parte mais sensível. Porque é com a cabeça que nós pensamos. Ninguém faz nada que a cabeça não mande fazer. Okay? Se eu levantar a mão e der um murro numa pessoa, não posso dizer que dei aquele murro sem querer. Se eu levanto a mão para dar um murro numa pessoa, não posso dizer que foi sem querer. Porque o meu cérebro comandou o meu sistema nervoso e muscular para que fizesse esse murro. É daqui. Sai tudo. Podemos ter mais consciência ou menos consciência das coisas, mas é daqui que sai tudo. E por isso o povo português diz: cabeça que não tem juízo, o corpo é que paga. Então aqui é a luta principal é aqui. E por isso muitos de nós temos problemas com estes pensamentos de insegurança, estes pensamentos que nos levam a ter medo. As pessoas têm medo do diabo. Eu quero dizer, ninguém tem que ter medo do diabo. Nenhum filho de Deus tem que ter medo do diabo. Porque contra Israel não há encantamento. Eu não tenho que ter medo do diabo. Façam as bruxarias todas que quiserem contra mim, os maus olhados, a magia negra, o que quiserem. Eu estou coberto pelo sangue de Jesus. Amém. Portanto, nada me toca. Não é por mim, é por Ele. Não sou eu que tenho o poder, é Ele que está em mim. Se eu estou nele, então eu estou protegido por Ele. Ele transforma uma pessoa vulnerável, transforma-me de uma pessoa vulnerável em alguém que é mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Então nós não temos que viver acobardados, remetidos ao nosso medo, às nossas ansiedades, às nossas inseguranças, toda a vida, sempre. Sabe uma coisa? Há pessoas que gostam de ter problemas. Gostam de transportar um problema como se fosse um bebê. Levam aquele problema ao colo. E vão acariciando.
aquele bebê, aquele problema. Quando aquele problema desaparece, vão logo arranjar outro. Vão logo arranjar outro. Ai, agora é este. Agora é este. Agora é este problema. E parece que não sabem viver sem terem um problema ao colo, nos braços. Precisamos de libertação. Libertação. Amém? Precisamos ser livres. E nós só somos livres se aqui na cabeça também formos livres. Porque não é só uma questão espiritual. Eu sei que lá na Bíblia diz que Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas libertar do quê? E libertar em quê? Não é só a libertação espiritual. É a libertação da nossa mente também. É por isso que Paulo diz aos romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável, a vontade de Deus é perfeita. Porque é que eu hei de andar debaixo de uma carga de ansiedade e de medo e de insegurança, se a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita? Então o que é que eu tenho que fazer? Transformar-me pela renovação da minha caixinha dos pirulitos, do meu entendimento, pensar de outra forma, pensar como Jesus, pensar de outra maneira. Eu gostaria de fazer aqui um exercício prático e dizer aos irmãos que têm problemas de pensamentos, de insegurança e ansiedade, e que às vezes pode eventualmente até criar insónias. Tantas vezes acontece. Eu costumo dizer às pessoas, quando faço aconselhamento e percebo que esta é uma situação, eu costumo dizer: faça o seguinte, antes de se deitar, ou quando se deitar, abra a palavra de Deus, abra a Bíblia no Salmo 23, leia o Salmo 23 e medite durante os momentos neste Salmo. Ora a Deus e depois durma na paz do Senhor. Amém? Eu vou pedir-vos para ficarmos de pé. E gostaria de fazer um pequeno exercício. Gostaria que todos fechassem os seus olhos e ouvissem estas palavras deste Salmo. Mas ao mesmo tempo ouçam e meditem. Meditem naquilo que está aqui dito, naquilo que está aqui escrito. Se você é uma pessoa com problemas de ansiedade, se você tem dificuldade em dormir à noite, ouça e medite nestas palavras, mantendo os seus olhos fechados, a sua cabeça curvada. O Senhor é o meu pastor. Nada, mas mesmo nada, me faltará. O Senhor deitar-me faz em verdes pastos. É Ele que me alimenta. O Senhor guia-me mansamente a águas tranquilas. É Ele que sacia a minha sede. O Senhor restaura ou refrigera a minha alma. É Ele que me renova todos os dias. O Senhor guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. É o Senhor que ilumina os meus passos. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Não temeria qualquer tipo de mal, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Isto é, posso sentir a sua direção e o seu cuidado. O Senhor prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Isto é, não preciso ser eu a lutar contra os meus inimigos. É o Senhor que luta por mim. O assunto está entregue a Ele
E eu apenas sou chamado à mesa da comunhão, na sua presença. O Senhor unge a minha cabeça com óleo. Isto é, o Senhor refresca a minha mente. O Senhor faz com que os parasitas deixem de me incomodar. O meu cálice transborda. Isto é, eu posso ter alegria, porque sou uma ovelha deste rebanho e deste pastor. Certamente que a bondade do Senhor e a sua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu não vou duvidar disso. Todos os dias. Não é só domingo, quando eu venho à igreja e essa palavra do Senhor, é todos os dias. A bondade de Deus e a misericórdia de Deus estão presentes na minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. E por tudo isto, eu quero continuar a fazer parte deste rebanho, deste pastor. Senhor, que a Tua palavra possa criar em nós aquilo para a qual a Tens enviado, Senhor, esta manhã. Que nós possamos receber esta palavra como uma criança. Possamos receber esta palavra com disponibilidade de espírito, com abertura de espírito. Que o nosso coração esteja aberto e a nossa mente para receber esta palavra. E apenas te queremos agradecer, Senhor, por aquilo que Tu dizes na Tua palavra. Tu és o nosso pastor. Tu és o bom pastor que cuidas de nós. És aquele pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E nós conhecemos a Tua voz. E nós seguimos a Tua voz. Por isso podemos descansar em Ti, Senhor. Podemos vencer todos os problemas de insegurança, toda a ansiedade, Senhor. Podemos partilhá-la contigo. Porque Tu não apenas nos alimentas e descendas a nossa sede, também nos fazes descansar à sombra. Tu cuidas de nós em todas as coisas. Senhor, que a nossa fé seja reforçada em Ti, Senhor, na Tua palavra. Que assim seja.